canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? O Vascão da Gama joga daqui a pouquinho às 7 horas da noite e você pode fazer sua aposta lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. A 1xBet é uma das gigantes mundiais aí no segmento de aposta, paga rápido e paga muito bem. Eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês apostarem. A rodada 5 do Brasileirão encerra hoje e temos 3 jogos às 7 da noite. A bola rola para Curitiba e Vasco da Gama, você vai fazer aquela fezinha no jogo do Vascão. Tem Botafogo e Corinthians também, e Fortaleza e São Paulo às 8 da noite. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Se for o seu primeiro depósito, utiliza o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito. Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Beleza? Bom, aproveitando, falando de Brasileirão, vamos fazer um giro na rodada 5 e como o Vasco se encontra na tabela. O jogo contra o Curitiba ganhou um peso, porque senão o Vasco vai ficar na bica da zona de rebaixamento em caso de uma possível derrota, tá? Os jogos de ontem foram os seguintes: Santos 3, Bahia 0, e o Santos com aquela polêmica do zagueiro Bauerman, que foi o nome mais citado na questão lá do esquema de apostadores aí, que a gente vai falar isso num outro vídeo. Tivemos também Red Bull Bragantino 2, América Mineiro 2, o Internacional perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-0, o Flamengo, após 3 derrotas consecutivas no Brasileiro e estar na zona de rebaixamento, venceu o Goiás por 2-0 no Maracanã. O Atlético Mineiro ganhou do Cuiabá fora de casa por 4-0, o Palmeiras meteu um 4-1 no Grêmio, o Cruzeiro, que estava bem no campeonato, perdeu de 2-0 para o Fluminense, e aí vale destacar, fazer um comentário daqui a pouquinho. E hoje nós temos os 3 jogos que eu citei. Deixa eu pegar 2 situações aqui para a gente discutir. O Palmeiras assumiu a liderança provisoriamente com 13 pontos, 4 vitórias e 1 empate, porque o Botafogo joga hoje. Se o Botafogo vencer a equipe do Corinthians, o Botafogo retoma a liderança e chega a 5 jogos, 5 vitórias e 15 pontos ganhos. Se empatar, eles igualam ali a pontuação. Hoje, o Palmeiras tem saldo 10, o Botafogo 5. Então, o Palmeiras assume a liderança no critério saldo de gols, tá? O único time que o Palmeiras não venceu no campeonato foi o Vasco. Todas as outras equipes que o Palmeiras pegou no campeonato, ele ganhou. E não foram qualquer adversário. Rodada agora, o Grêmio, que muitos colocavam como postulante, quem sabe, ao título. E eu falei que essa situação do Grêmio era uma forçação de barra, porque o Grêmio, apesar de ter o Luizito Soares, só tinha jogado jogos do Campeonato Gaúcho, que é um campeonato mais fraco, tá? E o Grêmio precisava se provar nacionalmente. O Vasco, por exemplo, que eu nem acho que era candidato a título, longe disso, mas o Vasco tinha pego adversários jamais interessantes, né, para você ter uma opinião mais formada. 3 vezes o Flamengo, Botafogo, Fluminense. O Grêmio só joga ali contra o Inter, tá bom? Eles meteram 4-1 no Grêmio. O Palmeiras venceu o Goiás por 5-0 fora de casa. O Palmeiras venceu o Corinthians por 2-1. Empatou com a gente na rodada inaugural. Eles ganharam do Cuiabá por 2-1. Então temos aí goleada contra o Goiás, que é sempre chatinho jogar na Serrinha, por 5-0. Vitória contra Corinthians, vitória contra também goleada a equipe do Grêmio. E o único time que o Palmeiras não ganhou foi o Vasco. O Fluminense, com a vitória ontem, assume a 3ª colocação com 10 pontos ganhos em 5 jogos. 3 vitórias, 1 empate e uma única derrota. Os únicos times que o Fluminense não venceu no Brasileiro foi o Vasco, o jogo que acabou empatado em 1-1, e o Fortaleza, que está na 6ª colocação hoje, pode voltar para dentro do G4 novamente, e hoje está entre os times aí que mais empolgam no futebol brasileiro. E a derrota para o Fortaleza foi até com um time misto. O Fluminense tinha o jogo contra o River Plate, que eles ganharam por 5-1, então botou um time alternativo para jogar fora de casa contra o Fortaleza,
e o 4-1 ficou até barato. Cabia até muito mais, o Fábio naquele dia fez 4 ou 6 defesas difíceis, tá? Então, a gente pode dar uma observada aqui que, de fato, o Vasco tem feito bons jogos. O Atlético Mineiro começa a se recuperar no campeonato. 2 vitórias, um empate, 2 derrotas. Das 2 derrotas, uma dessas derrotas foi para o Vasco da Gama. Então, o que pesou muito para o Vasco não estar melhor no campeonato foi justamente a bendita da derrota para o Bahia dentro de casa, que é onde o Vasco tem se enrolado um pouco. Quando ele precisa propor um pouco mais o jogo, ele se embanana. O Bahia ganhou da gente, ganhou na rodada subsequente. Não vou me lembrar qual foi o adversário, e agora tomou um 3-0 do Santos, tá? Porém, agora vamos falar da situação de Vasco e Curitiba. O jogo ganha um ar de drama, e eu explico por quê. O Curitiba não vence há 10 jogos. 10 jogos. O Curitiba no campeonato tem 3 derrotas e um empate. É o lanterna com 1 ponto. Mesmo o Curitiba vencendo o jogo dele hoje, ele não sai da zona de rebaixamento, tá? No máximo ele chega ali ao 17º lugar, né? Tem que ver questão de saldo de gols e etc. O Vasco é o 15º, tá? 2 posições da zona de rebaixamento. Vide a galera já ter jogado e a gente não ter entrado em campo. Se o Vasco vencer o Curitiba e deixar o Curitiba a 11 jogos sem vencer, o Vasco pula no mínimo para a 8ª colocação e fica a 1 pontinho do G4. Se golear o Curitiba e dependendo aí do placar, caso, né, o Fortaleza vença o São Paulo, a gente chega até a 7ª colocação no campeonato, tá? Então o Vasco pode terminar a rodada em caso de derrota como a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, se o Corinthians empatar ou vencer o jogo dele e o Vasco perder para o Curitiba, ou o Vasco vencendo, ele fica ali a 1 pontinho do G4, ficando entre 7º e 8º colocado, tendo um jogo com o Santos em casa no domingo, podendo vencer e entrar no G4 e embalar dentro da competição. Então esse jogo do Curitiba ganha um peso muito grande. E nós sabemos que cada clube ele tem uma atmosfera, cada clube ele é único. E o Vasco, por nos últimos anos ter caído 4 vezes e jogar a 2ª divisão 5, e muitas pessoas esperavam que a 777 já de cara montasse um super time, algo que eles devem estar fazendo, um bom time eles devem estar fazendo paulatinamente, já tem uma galera que torce um pouco o nariz e reclama da questão de não ter chegado um 10, de não ter um banco mais qualificado. Enfim, então essa derrota hoje vai trazer uma carga negativa muito pesada para dentro do Vasco e o time vai jogar contra o Santos mega pressionado a uma colocação da zona de rebaixamento. Então esse jogo contra o Curitiba, ele é crucial para a sequência do Vasco no campeonato. Agora que vai algumas informações curtinhas. Primeiro, o Andrei Santos foi liberado e vai poder jogar contra a equipe do Curitiba hoje. O Marlon Gomes já se apresentou aos seus demais companheiros na seleção na segunda-feira. O Vasco tentou liberar os 2 jogadores essa semana inteira, no jogo de domingo contra o Santos também. O único atleta de todos os convocados que a CBF abriu uma exceção foi para o Andrei, só para o jogo do Curitiba. Os demais jogadores todos já se apresentaram à seleção. Então, desfalcar o Vasco, estar apto para o Vasco nesses 2 jogos, o Vasco não conseguiu, tá? Então, caso a seleção chegue até a final, o Vasco vai ter perdido o Marlon Gomes em 6 jogos, e se a seleção chegar até a final, o Andrei terá ficado de 5 jogos do Vasco da Gama, beleza? Inclusive, o atacante Marcos Leonardo dos Santos, que é nosso adversário de domingo, desfalcou o Santos e já está até lá com a seleção sub-20. Beleza? Sobre a questão desse escândalo que está tomando conta do noticiário, essa questão das apostas esportivas aí, de alguns apostadores estarem aliciando jogadores e vazou um monte de jogadores, o Vasco fez uma reunião dentro do CT com os jogadores pedindo para, caso alguém tenha participado disso, se manifestar, e entregou uma cartilha para os atletas. Lembrando que até agora nenhum jogador do Vasco foi citado, tá? Então o Vasco já tomou as devidas precauções com o grupo, orientou seus atletas e entregou uma cartilha. O Globo Esporte fez uma matéria que está bem legal e está curtinha, matéria da Emanuele Ribeiro e do Marcelo Baltar. Eu gostaria de ler e vou pontuando algumas coisas e assim a gente encerra a nossa primeira edição.
Diante do escândalo de esquema de manipulação de apostas esportivas no futebol brasileiro, o Vasco se reuniu com o elenco e apresentou uma cartilha produzida pelo departamento jurídico com regras para seus jogadores. No documento que o GE teve acesso, o Vasco deixa claro, obviamente, que os jogadores não podem aceitar qualquer proposta referente a apostas. Há, no entanto, outros pontos específicos destacados pelo departamento jurídico do clube. Além de não aceitar propostas, os jogadores precisam comunicar imediatamente ao clube caso sejam aliciados por apostadores. Além disso, os atletas estão proibidos de fornecer qualquer informação ou detalhamento interno, ainda que gratuitamente, mesmo que seja a alguém próximo. Os jogadores também estão proibidos de realizar apostas esportivas em qualquer jogo. Isso vale para atletas de outros clubes, uma vez que é uma regra da CBF e da FIFA. Além disso, também não podem instruir ou encorajar qualquer outra pessoa a apostar em jogos de futebol que eles estiverem envolvidos ou possam influenciar no resultado de alguma forma. Um trecho da cartilha também diz que a manipulação esportiva coloca o esporte em desgraça e é prejudicial à competição, ao atleta e sua família, ao clube, aos torcedores e à própria casa de apostas, arruína o esporte a longo prazo. Além da planilha, o diretor esportivo Paulo Braga se reuniu com o elenco do Vasco para falar sobre o assunto e esclarecer pontos que o clube entende serem pertinentes. Até o momento, nenhum jogador do elenco atual do Vasco teve o nome envolvido nas investigações. Hoje, o principal patrocinador do time é uma casa de apostas. Por conta da Operação Penalidade Máxima, 16 investigados se tornaram réus por conta de suposta participação em um esquema de manipulação de apostas esportivas. Entre os denunciados, há vários jogadores de clubes da Série A e B. Outros tantos estão sendo investigados, tá? Então o negócio aí parece que tá bem cavernoso. Tem mais jogadores aí que ainda estão sendo investigados e podem ser citados já como réus. E a grande preocupação, aí é da merda mesmo, é ter árbitro envolvido. Se tiver árbitro envolvido na parada, aí interfere no resultado da partida. E aí a gente pode ter paralisação de campeonato e coisas do tipo. A princípio, a CBF descarta qualquer paralisação, até porque o que foi constatado até aqui era aliciamento para questão de cartões, tá? Então, se essa investigação for ainda a fundo e se comprovar que árbitro estava dando pênalti ou qualquer situação aí, lembra daquela situação lá em 2005 do árbitro Edilson Pereira de Carvalho, aí vai dar confusão mesmo e o campeonato pode ser que seja até paralisado. Então vamos aguardar, isso é muito sério e eu vou até fazer um vídeo depois para conversar melhor com vocês sobre o tema, mas vou só dar uma palhinha bem por cima e rápido aqui. As casas de aposta não tem culpa de nada, tá? Nesse caso, elas são vítimas. Tem gente, tem pessoas de péssimo caráter aliciando o jogador porque ele quer fazer uma aposta X e jogadores também de caráter duvidoso recebendo esse dinheiro para fazer isso. Na verdade, quem toma prejuízo é a casa de aposta. O cara já coloca um dinheiro alto sabendo que aquilo vai acontecer, porque ele já combinou com o atleta, e aí ele bota uma grana pesada naquela aposta lá, ele com certeza ganha, porque o negócio já vem bem amarradinho, ele arranca um dinheiro forte da casa, que acaba sendo ela a vítima. Então tô vendo algumas pessoas, às vezes, falando algumas coisas como se as casas de apostas fossem culpadas. Não, na verdade elas são vítimas do que está acontecendo. Assim como nós, né, torcedores, esportistas de uma maneira geral, porque isso está levando desgraça para os atletas, porque a partir do momento agora que um goleiro toma um frango, um atacante perde um gol feito, um zagueiro dá, por exemplo, aquele lance do Fábio contra o Vasco, a galera já fica aí, será que isso aí não tem a ver com aposta não? Fulano não tá vendido? Então assim, gera uma situação que respinga em todo mundo. Então fica uma situação muito ruim e coloca até em xeque, né, a licitude do jogo. Então assim, os jogadores ao fazerem isso, eles arrumam um problema para todo mundo. Eles lesam as casas de apostas e eles levam desgraça para todos os seus companheiros que ficam sob suspeita e o próprio torcedor que passa a duvidar da idoneidade do campeonato, que ele dá a vida dele, dá a alma dele e se entrega muito e sonha muito com o título
do clube dele e com desempenhos esportivos, tá? Enfim, mas isso é um assunto pra gente discutir num vídeo depois com mais detalhes, beleza? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira edição do dia. Logo mais eu volto com a nossa segunda edição, ou talvez não. Talvez eu volte mesmo aí só com o nosso pós-jogo. Era pra mim ter feito um vídeo bem cedinho hoje, meio-dia, porque o jogo é às 7, né? Então se eu fizer um vídeo ali 5 horas, é pouco tempo antes do jogo, a galera acaba não assistindo. Mas enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Qualquer coisa eu retorno aí com vocês. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, de quem bota abaixo, tamo junto. Valeu, fui!